Boa noite, amigas, amigos. Que Deus nos abençoe a todos. Estamos aguardando alguém para nos falar da imagem e do som. Boa noite, Silvana. Tá bom. Boa noite, Vanessa. Você está para onde? Marília Nogueira, boa noite. Mauro, boa noite. Como estamos aí de imagem e de som? Beleza, Marília. Vamos então agradecer ao Criador a oportunidade que se renova, agradecer a Deus a vida nesta presente reencarnação, agradecer a Jesus que há 2000 anos, 2025 anos, pisou no chão dessa terra para nos ensinar o amor ao próximo como a nós mesmos, fazendo-nos entender que a luz combina com a luz, que é só aprendendo a amar a nós mesmos que seremos capazes de amar ao próximo. Agradecer a todos aqueles que, na sequência dos acontecimentos históricos, vieram desenvolvendo a cultura humana, a ciência e a literatura, para que, a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, nós tivéssemos à mão a pérola do esclarecimento, o Livro dos Espíritos. Agradecer também a direção do Núcleo de Estudos Espíritas, Caio Barichuto, pela oportunidade que nos tem dado, enquanto aprendizes do Espiritismo. Agradecer aos espíritos tutores, protetores, que também nos acompanham nesse aprendizado, e abrir o nosso coração em oração, para levarmos a efeito o aprendizado dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Que assim seja. Assim, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado dessa noite. Boa noite, Sueli, Darlene Brito, Benedita Aparecida, Francisco José dos Reis, Salete Flores. Que Deus nos abençoe a todos, né? E vamos iniciar o nosso aprendizado dessa noite. Falamos um pouco dos escolhos dos médiums, né? E a independência sonambúlica. Lucas Maciel
Que Deus te abençoe. Marina Nogueira, tudo bem. Você sabe que tem chance de nos acompanhar através do link, né? Miriam Antonieta, boa noite. Que Deus te abençoe, minha amiga, por nos acompanharmos nesse aprendizado. Então vamos lá. A mediunidade é uma faculdade multiforme que apresenta uma variedade infinita de matizes em seus meios, em seus efeitos. E quem quer que seja, que sinta apto a receber, transmitir as comunicações dos espíritos, é por isso mesmo médium. Seja qual for o modo empregado ou o grau de desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos, né? Nós observamos aqui que, desde essa influência mais simples e oculta, a mediunidade varia como que do 0 grau ao infinito, né? E sendo assim, nós teremos potencialidades de mediunidade nas mais variadas pessoas, né? Então, na época do Kardec, ele até anota aqui que o dom da mediunidade liga-se a causas ainda não perfeitamente conhecidas, nas quais o físico parece desempenhar uma grande parte, né? Porque se nós considerarmos que Allan Kardec escreveu os princípios da doutrina espírita, os princípios da mediunidade em um livro dos médiuns, né? Os princípios da ciência espírita em A Gênese, né? Assim como o princípio da filosofia em O Céu e o Inferno. Nós temos que estar atentos nessa observação que viemos numa evolução. E Leon Denis, como a gente tem sempre citado aqui, Gabriel Delany se preocupou exclusivamente pela questão científica, né? Leon Denis pela questão filosófica e Ernesto Bozano também pela questão científica. O conjunto do trabalho dessas 4 criaturas, Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany e Ernesto Bozano, são a base fundamental, grandiosa da doutrina espírita, né? Então, e tudo isso tem como fonte dos acontecimentos a mediunidade. Nós lembramos ainda uma vez as irmãs Fox, né? Que foram causa, inclusive, de diálogos, as primeiras a serem envolvidas em diálogos com os espíritos, né? Tinha uma garotinha, né? Que ela desafiava os espíritos. Ela dizia assim, faz isso, faz aquilo outro. E era obedecida, entre aspas, né? Porque havia um plano da espiritualidade para que nós conhecêssemos a vida além da vida, né? E o que nós observamos isso? Quando nós vamos chegando e adentrando, como é que eu digo, o trabalho do Kardec, nós vamos observar
que a mediunidade está bem assentada, acentuada, porque o trabalho da codificação utilizou, até onde nós sabemos, mais de 800 espíritos, sob o comando oh, Jesus. Daqui a pouco eu lembro. E o comando assim, imediato, né? Mas o espírito de verdade é que organizava, é que permitia, é o que fazia com que o trabalho chegasse aos termos que chegou. Carlos Henrique, boa noite. Vanessa, minha filha, você está aonde? Calô Monteiro, boa noite. Então, nós tivemos médiuns como Emâncio de Faux, como o Adriano, eu vou falar Adriano, mas o nome dele aparece em francês, até porque ele era francês, Adrien, né? E que era portador de uma mediunidade simplesmente excepcional. Ele conversava com os espíritos como nós conversamos entre nós, né? Eu já disse aqui para vocês, Valeri Souza, boa noite. Ele ia às zonas funerárias com o Kardec para saber como aquela criatura que desencarnou em espírito, como estava em espírito, né? E conversava como uma pessoa comum. E isso ajudou muito, né? Você tem uma neta que desafia o espírito, mas de uma certa forma precisa cuidado, viu, Marlene Borges? É preciso toda uma estrutura em torno dela, porque se de repente eles resolverem assustá-la, eles podem causar até um trauma para ela, entendeu? E depende também da idade dela, né? Quanto mais nova, os espíritos até, como nós achamos engraçado os nossos netos e bisnetos, eles também fazem a mesma coisa, mas de acordo com essa idade vai avançando, essa criança pode sofrer alguma retaliação por parte dos espíritos. Eliseu Ribeiro, boa noite. Alessandro Amorman Cardoso, boa noite. Então, voltando ao nosso parágrafo, naquela época, a faculdade não se conhecia as causas principais do surgimento da mediunidade. À primeira vista, poderia parecer um dom tão precioso, aliás, que um dom tão precioso não devesse ser partilhado, senão por almas de escola, né? O que, na prática, se observou que era apenas um medo das criaturas, né? Porque muitas pessoas... Silvana Rodrigues, boa noite. De todos os caráteres, de todas as condições morais, receberam, vamos dizer assim, né, entre aspas, Maria de Fátima Rodrigues, boa noite. O dom também, entre aspas, porque a mediunidade também não é um dom, é uma faculdade ligada ao nosso organismo que nos permite entrar em contato com o mundo espiritual. Maria Lúcia de Souza Dalben, boa noite. Com essas características, foram surgindo N mediunidades para que o Kardec estudasse, analisasse. Ele recebeu, além do povo francês ligado ao trabalho dele, né, Salete Flores,
ele recebia de outros países comunicações de todos os gêneros, né? Comunicações que eu digo assim, cartas, que naquela época era tudo à base de cartas, né? Então, por isso que ele decide catalogar e definir as mais variadas mediunidades. Mas aí, em princípios, como a mediunidade de evidência. Agora, como desenvolver a mediunidade de evidência? Então, o Kardec mostra o que ela e, entre aspas, como ela se dá, mas não tem um desenvolvimento do assunto de tal maneira rico que permitisse a todos desenvolver a mediunidade de evidência. Mas, né, o Kardec, em O Livro dos Médiuns, nos aconselha uma coisa fundamental, que cada um de nós pode desenvolver a psicografia, né? Mas toda e qualquer mediunidade, ela apresenta o seu escolho, ou seja, aqueles lances, aqueles momentos, aquelas interferências de espíritos, interferências desagradáveis e às vezes até amedrontadoras, né? E a questão das falsificações de espíritos que usavam nomes de fulano e não era fulano. Isso são os escolhos dos médiuns, né? Por quê? Uma das coisas fundamentais que Jesus ensinou: orai e vigiai. Então, orar e vigiar não é apenas uma questão ligada ao Evangelho, como se tivéssemos aí um ritual a ser desenvolvido, a ser obedecido, a ser cumprido por nós. Mas uma regra de relação. Assim como aqui na Terra, nós relacionamos com as mais variadas pessoas, os mais variados tipos de pessoas, e nós observamos as mais variadas condições morais e éticas das pessoas. E o que é que nós fazemos? Nós, quando determinadas pessoas apresentam condições de caráter e de moral extremamente duvidosos, o que é que nós fazemos? Nós nos afastamos dessas criaturas. Assim também é com os espíritos. E esses são os escolhos. Assim como na Terra nós temos escolhos de relação humana, também com os espíritos nós também temos esses escolhos. E temos que saber nos afastarmos. Temos que aprender, em primeira instância, a nos defendermos disso. E como isso se dá? Com o nosso comportamento. Por isso que eu pus o título dessa lição de Garimpo de Conduta. Nós vamos ter que procurar qual é a melhor maneira de se conduzir para que a influência de espíritos mal intencionados não nos apanhem, né? nem de surpresa, muito menos, como se diz, de maneira continuada, levando-nos, inclusive, a um processo obsessivo, né? E, para isso, é preciso entender uma coisa, que matéria de mediunidade, a melhor defesa é o uso que nós faremos dela. Então, o Kardec sempre disse, né, que não é uma questão de boa sorte, não é uma questão de jogo disso ou daquilo,
mas uma relação de amizade, uma relação de harmonia, uma relação de seriedade com o mundo espiritual. Porque, como nós vimos em outros aprendizados, o mundo espiritual adjacente, o mundo espiritual pertinente ao planeta Terra, tem todos os tipos de espíritos. Espíritos que foram pessoas por aqui. Então, uma criatura que desencarnou e usava drogas, por exemplo, ela não vai melhorar, não vai mudar, não vai se transformar numa excelente pessoa, apenas então somente porque desencarnou. Uma pessoa que estava acostumada à questão de falar além do que a língua permite, né? A famosa fofoca, intrigas, coisas desse gênero, vai encontrar no mundo espiritual um ambiente propício para isso. Porque a vida sempre vai ser uma questão de afinidade. Por vezes, afastar é uma solução sadia. Davi nos alerta no Salmo: não te assentes com escarnecedores. Isso é uma realidade, Davi. Nenhum de nós tem que sentar à mesa com inimigos, porque senão nos igualamos. E se sentarmos à mesa com escarnecedores, com brincalhões, com bulhentos, com pessoas irresponsáveis, estaremos nos igualando a essas pessoas, permitindo que elas avancem para dentro das nossas vidas e coloquem em risco, inclusive, a nossa integridade moral. Então, é melhor que estejamos atentos ao ensinamento de Jesus: orar e vigiar, né? Então, a nossa conduta vai ser a oração de cada dia. Agora, o garimpo, como nós vamos fazer esse garimpo? Estudando o Espiritismo, analisando as condições psicológicas dentro do palavreado, dentro dos pensamentos, dentro das propostas que determinados espíritos nos fazem. E no tempo da codificação, isso era, como é que eu digo assim, muito denso, muito rico, acontecia assim, a mão cheia, né? Então, nós hoje é que temos que estar atentos. Na Casa Espírita, estabelecemos um trabalho de estudo de fato, né? Não adianta ficarmos no Centro Espírita só lendo o Evangelho e comentando, fazendo palestras sobre o Evangelho. Não. A doutrina espírita é a soma dos 5 livros principais. Boa noite, Rosa Franquevicius. Que Deus te proteja e ilumine sempre. Então nós temos o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênese e obras póstumas. Então é preciso estudar tudo isso para entender a mediunidade. E aí então, quando nós estudamos medicina, por exemplo, você vai estudar como é que funciona o aparelho digestivo, como é que funciona o aparelho respiratório, e assim por diante, como é que funciona o sistema nervoso. Então, se tiver que fazer uma cirurgia, você estará consciente de onde deve mexer, onde lançar o bisturi, né? Que tipo de medicação aplicar e prescrever medicações, repouso, período de observação. Assim também é com a mediunidade.
A criatura chegou no centro e comentou que tem sintomas disso ou daquilo, ela tem que passar por esse período de observação. Quem vai observar? Os dirigentes da casa. Agora, os dirigentes da casa têm que ter conhecimento. Ele não tem que se basear que os espíritos vão mostrar para ele. Os espíritos já estão mostrando para ele, porque a criatura já está falando que sofre esse ou aquele tipo de influência. Né? Agora, quem é que disse que esses sintomas, que esses acontecimentos serão transformados numa mediunidade constante com característica de força-tarefa? Só o tempo vai nos dizer isso. Então, o período de observação, com estudos, como se diz, estudos específicos sobre a mediunidade, vai levar a pessoa, inclusive, a deixar de ter medo, que é normal, né? Ter um pouco de medo nesses primeiros contatos com a mediunidade. Porque no mundo espiritual há espíritos de todos os graus. No bem, no mal, em ciência, em ignorância, os espíritos pululam à nossa volta. Né? Quando imaginamos estar sozinhos, nós temos, na verdade, uma nuvem de testemunhas. E quem atrai essa nuvem de testemunhas? O que é que atrai? Senão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, lembrar Jesus, quando aquele pai vai chamá-lo, vai conversar com ele a respeito do filho, que ora se joga na fogueira, ora se joga nas águas e vive obedecendo à influência dos espíritos. Né? E o Cristo cura, afasta os obsessores. Há um outro que o Cristo diz, como é que tu chamas? Eu me chamo Legião. Olha, presta atenção nisso, eu me chamo Legião. Legião é uma quantidade de pessoas. Então, uma pessoa que está sob a influência de vários espíritos, ela perdeu opinião própria. Ela perdeu amor próprio. Ela perdeu discernimento. Ela já não sabe mais de si. Então, e o dirigente espírita, ele tem que buscar isso, ele tem que garimpar isso. Saber como é que essa pessoa está vivendo, para descobrir que métodos, que atitudes, que orientações ele vai trazer para essa pessoa, para que ela, ao longo do tempo, se recupere a si mesmo. Né? Isso vale esse ditado. Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Né? E aí o dirigente espírita recebe outro ditado. Né? Diga-me o que tu estudas, eu direi o que é que tu alcançarás. Né? Ovena Marinho, boa noite. E por quê? O valor do provérbio, cada ovelha busca sua parelha. Lei de afinidade. Cada ovelha busca sua parelha. Tem aplicação entre os espíritos, assim como entre nós. Né? Agora, mais ainda entre os espíritos. Porque os espíritos, uma coisa que nós temos que ter sempre em mente também, os espíritos não estão submetidos às influências das convenções sociais. Porque a sociedade no mundo espírita tem outra estrutura. Não tem a nossa estrutura aqui, social, ela é, vamos dizer assim, capenga. Porque ela é baseada em economia, ela é baseada em poder financeiro. Quando nós estudamos Júpiter aqui,
Quem esteve conosco vai lembrar que a hierarquia em Júpiter é daquele que tem mais experiência e não daquele que tem mais dinheiro, né? Isso, diga-me o que tu pensas, eu direi quem são os seus amigos, né? É bem isso, Sueli. E nós, quando olhamos a sociedade de Júpiter, nós ficamos envergonhados da sociedade que nós vivemos aqui, que é um tal de toma lá e dá cá, né? Agora, isso para quem tem os recursos, né? E quem não tem. Então, uma sociedade em que, guardadas as devidas proporções, meia dúzia detém o poder financeiro e o resto, ou melhor, uma grande maioria está na pobreza, o que nós percebemos com isso? Que ainda em nossa sociedade o egoísmo é ferramenta de mando, é ferramenta de controle. E aí complica, sabe, o desenvolvimento ético, o desenvolvimento moral, né? Por isso que, em se tratando de mediunidade, de relacionamento com o mundo espiritual, nós temos que estar atentos, né? Os espíritos superiores diziam assim, invoque uma pedra e ela te responderá. Pensemos nisso. Então, nós sabemos que há espíritos de caráter duvidoso, assim como há os bons. E como identificar isso? Nós sabemos também que os espíritos manifestam tanto bons quanto maus, quanto brincalhões, quanto sérios, quanto, como se diz, espíritos afetuosos, espíritos vingativos. Eles se manifestam através do éter, do fluido universal. A influência mediúnica se estabelece como influência fluídica e influência moral. Agora, dentro da influência fluídica, nós temos que, como é que eu digo, entender que também aí estará a condição moral do espírito. Boa noite, Milena. Que Deus te abençoe. E o meu querido bisneto, como é que está? Boa noite, Noah. Então, nessa divisão, influência fluídica, influência moral, o médium é o objetivo do mundo espiritual. Sendo o objetivo do mundo espiritual, ele, médium, tem que estar livre desses escolhos. Ele tem que discernir com quem ele está lidando. Agora, também os espíritos vão discernir quem são os médiuns. Né? Eu vou citar mais uma vez André Luiz, que mostra-nos que muita gente chega na casa espírita, participa de reuniões mediúnicas, e quando elas chegam à porta da casa espírita, o que acontece? Os espíritos que estão com ela são barrados da reunião mediúnica, né? Elas vão lá e participam daquela reunião. Quando elas saem, elas dão um braço para os espíritos de novo e os levam para casa. Boa noite, Dani, tudo bem? E o Bebeco?
como está. Então, observa. Boa noite, Vinícius, tudo certinho? Exatamente, Carlos Henrique. Os espíritos superiores só vão onde há superioridade de objetivos, onde há superioridade de amor ao próximo, de amor à luz. Nós precisamos urgentemente perder esse ranço de que os espíritos sabem de tudo, que os espíritos resolvem tudo, né? Que bom, Milena, que ele gostou. Falar para ele que também eu fico feliz em saber que ele está bem. O meu bisneto. Então, como é que eu digo assim? São condições trocadas. O que eu sinto, eu troco com aquilo que o espírito sente. Se esse sentimento é casar, se afinizar, se encaixar para o bem, para a luz, nós estaremos bem, né? Alexandre Morche, boa noite. Agora, nos primeiros passos da mediunidade, nem sempre nós conseguimos essa harmonia, essa relação de paz, essa relação de trabalho, essa relação de amizade. Nem sempre não, normalmente é toda caótica, né? Porque nós não conhecemos os espíritos que vêm trabalhar com a nossa mediunidade. Eles sabem, né? O nosso protetor espiritual sabe e vai e permite que nos primeiros momentos nós saibamos que não somos ainda vasos escolhidos. A mediunidade é uma força de tarefa. Então, é como trabalhar no hospital, é como trabalhar numa penitenciária, é como trabalhar em ambientes insalubres para alcançar melhores condições de vida para as pessoas, para os espíritos. E como alcançar isso? Aprender a separar o joio do trigo. Ou melhor, o trigo do joio, né? Agora, nessa separação, nós precisamos saber a quem distribuir o trigo. Nós precisamos saber o que vamos fazer com esse joio. Nesse sentido, caracterizando o joio como espíritos bulhentos, espíritos brincalhões e até espíritos maus, nós temos que orientá-los. Para orientar alguém, nós temos que buscar o conhecimento. Então, não é como ser pai ou mãe. Porque pai e mãe vai conhecendo seus filhos ao longo do tempo. E tem bastante tempo para isso, né? No mínimo 3 em infância, uma pré-adolescência, adolescência até a maturidade. Nada mais, nada menos do que 20 anos humanos para educar essa criança. Agora, e com os espíritos? Nós não sabemos em que condições aquela criatura desencarnou. Nós não sabemos, por exemplo, ou melhor dizendo, nós temos que ter a educação e a prevenção de, ao conversar pela primeira vez com o espírito, não dizer para ele que ele desencarnou. Porque nós não sabemos se ele sabe disso, se ele tem medo da morte, como ele passou por esse transe. Às vezes ele levou a vida toda acreditando numa determinada religião
que falou para ele, olha, você vai morrer e vai ficar dormindo até Jesus voltar. Né? E ele acredita nisso. Às vezes são tirados dos ambientes em que eles estão realmente dormindo, trazidos a uma casa espírita para o despertamento. Esse despertamento tem que ser gradual, lenta e gradualmente, para que ele entenda o que se passou com ele. É o tratamento espiritual como é o tratamento médico. Um médico não pode dar, 50 ml de morfina para um paciente. Ele sabe do resultado. Assim como ele não vai dar um antibiótico de alto poder para um paciente que já está na terceira idade. Ele sabe das consequências. Os nossos protetores, os nossos tutores sabem disso. Nós é que temos que saber. Por isso, sentar-se à mesa é preciso ser um sentar consciente, sabendo com quem nós vamos lidar. Porque como é que diz? Essa relação, no começo principalmente, não é uma relação de harmonia. Olha aqui, olha. Os espíritos que nos cercam não são passivos. Trata-se de uma população essencialmente inquieta, que pensa e age sem cessar, que nos influencia malgrado nosso, que nos excita ou nos dissuade, que nos impele ao bem ou ao mal, o que não nos tira o livre-arbítrio, mais do que os bons ou maus conselhos que recebemos de nossos semelhantes. Então, sabendo disso, né, a nossa visão do mundo espiritual deixa de ser fantasmagórica, deixamos de olhar os espíritos como alma penada, como se olhava no passado. Né? Nós não queremos que um parente nosso seja uma alma penada. E por que uma alma penada, né? Por que não pode ser simplesmente, aliás, no mundo espiritual, sabendo a didática do Kardec, no mundo espiritual, só espíritos. Aqui nós somos espíritos reencarnados e o Kardec separa didaticamente como almas. Aqui nós somos almas. No mundo espiritual, apenas então somente espíritos, né? Boa noite, Carlos Vieira. Boa noite, Alexandre. Então, nós estamos envoltos numa população de criaturas vivas, inteligentes, com todo o seu cartel de sentimentos, o seu cartel de condições morais ou não, né? Que nós temos que, como está dizendo o João Luiz aqui, passar pelo crivo da razão. Saber por que o Espírito está oferecendo isso ou aquilo. Saber por que ele leva o assunto numa determinada direção que não é a direção que agracia todos. Né? Isso, Mauro. Aqui, somos lá também. Não morremos, continuamos vivendo nas mesmas condições morais que estamos aqui. E há algumas orientações que nós devemos trabalhar isso para chegar no mundo espiritual, aliás, até instrução do André Luiz. Trabalhar de tal maneira o nosso modo, a nossa conduta, para não chegarmos no mundo espiritual, inclusive com problemas no aparelho digestivo, no aparelho respiratório,
que nós vamos direto para o hospital. Pensa bem, você vive aqui 100 anos, sai daqui, passa por um hospital, desencarna, sai daqui e volta para o hospital. É perda de tempo. Agora, a famosa dieta, a dieta é alimentação adequada e de acordo com o que o corpo precisa, e não de acordo com as nossas ilusões ou fantasias, né? Então, o que tudo que é demais sobra, torna-se escolho para nós. O médium, principalmente, né? Ele tem que prestar atenção em tudo, naquilo que ele come, naquilo que ele bebe, né? De preferência não beber álcool de maneira nenhuma, né? Porque ele vai lidar com gente apenas que está numa outra dimensão da vida, da imortalidade, da eternidade, né? E ele precisa ser, no mínimo, um bom médium. No mínimo, né? Isso, Mauro. Cuidar de eliminar os nossos vícios, né? O Kardec nos ensina que para ser um médium perfeito é aquele que nenhum acesso permitisse aos espíritos maus, por uma falha qualquer. Essa condição é bem difícil de preencher. O Kardec sabe disso e ele coloca isso para nós. Mas o fato de ser difícil não quer dizer que estamos isentos de luta. Não precisa lutar, vai ser assim mesmo, é difícil. Ninguém vai se preocupar se você conseguir ou não. Não. É um trabalho de aprendizado. Nós temos que lutar para ser o melhor. Aqui nós não lutamos para ser o melhor profissional, seja em qualquer área. Por que não vamos lutar para ser o melhor médium? Nós precisamos lutar para isso, né? Sabemos que a perfeição absoluta não nos é dada, mas a perfeição relativa está ao nosso alcance. É preciso, nesse garimpo, buscar isso para poder alcançar um melhor relacionamento com o mundo espiritual. E não é só isso, o médium, o espírita, aliás, tem que pensar o seguinte: olha, amanhã eu desencarno. Não adianta eu ficar esperando que o vovô, que o papai, que a mamãe, que o meu filho, né, meus irmãos, minhas irmãs, venham me receber. Eu tenho que pensar que todos aqueles que foram antes de mim precisam lutar para continuar bem e que eles tenham condições de vir me ajudar. Né? Então, não há só o meu afeto, não é só o meu amor. No mundo espiritual, amor e afeição é vibração em todas as direções. Então, aqui a gente mal percebe que alguém foi com a nossa cara. O que as pessoas dizem? Né? O meu santo não bateu com o santo de fulano. Como se nós vivêssemos em meio a santos. Nós não vivemos. Né? Se eu tivesse um santo, Jesus amado, provavelmente ou eu seria uma pessoa muito melhor, ou seria um tremendo de um relapso, né? Isso, Edna, luta interior, autoconhecimento, para alcançar essa condição, se não de santo, pelo menos de equilibrado, harmônico, para viver em paz, aproveitar essa ferramenta. Eu, particularmente, eu vivo torcendo, até falei com o Mauro, para a gente mudar a data
sétima aula para a penúltima ou a última, em que nós vamos falar da natureza da mediunidade. Sobre a ótica de Leon Denis. Para mim, é uma projeção no nosso relacionamento. Nós lemos os chamados romances, Bezerra de Menezes recebe um grupo de espíritos que tem que fazer uma travessia para levar esses espíritos até um hospital. Então ele orienta: nós vamos passar por determinado lugar, vocês vão ouvir vozes, vocês vão ouvir chamamentos, vocês vão ouvir choros, vocês vão ouvir lamentos. Não prestem atenção nisso. Olha a orientação do Bezerra de Menezes. Não prestem atenção nisso. Porque a maioria dessas criaturas querem apenas perturbar, desequilibrar. Não estão em condições de serem resgatadas para hospitais. E segue o caminho com esse grupo de espíritos. Quando chega nesse local em que esses espíritos estão reunidos, a choradeira é imensa. As reclamações, até xingamentos. E é preciso que o Bezerra tome uma atitude drástica, sabe? De envolver os seus tutelados numa energia tal, porque começam a ficar com dó. Começam a achar que é capaz de ir lá e resolver esse ou aquele problema. Recém-desencarnados. Lembra uma situação que o próprio Divaldo viveu, que Joana falou para ele: olha, você precisa ficar em silêncio. Eu já contei isso aqui, que Divaldo acha até ruim. Como assim? Está achando que eu sou criança? Eu não sei ficar em silêncio? Mas ficar em silêncio no pensamento. Quando ele vê o espírito do amigo dele recém-desencarnado, esse que é a emoção do reencontro, já provoca o espírito recém-desencarnado. Divaldo, você aqui, você desencarnou também? Tirou a harmonia. Joana olha para ele: eu não te avisei? Sabe? Porque o impacto da surpresa. Boa noite, Valdemária. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite. O espírito é recém-desencarnado. O Divaldo foi fazer uma visita. Os dois estão em condições emocionais extremamente opostas. O silêncio mental era o ideal, para que não permitisse ao espírito qualquer questionamento referente a si mesmo. Olha, Divaldo, você também desencarnou? Não, Divaldo não desencarnou. E ter que responder a ele que não desencarnou poderia trazer a ele uma visão que não seria ideal para aquele momento. Então, quando nós sabemos disso, fica realmente uma relação mais harmonizada, entendeu? Isso, Marlene Borges, realmente não é o santo, é o espírito protetor, um espírito amigo, Exatamente, Marinéia. Então, são esses os escolhos da mediunidade. Além de, por onde anda o médium? Quais são as relações de amizade dele aqui no mundo? Sabe? Então,
O Espiritismo não nos proíbe nada. Ele nos mostra as consequências. Sabe? Você vai, por exemplo, numa festa de carnaval. Quantos espíritos estão lá? Que pode falar, nossa, o Valdemar está aqui, ele estava ali outro dia dando lições para as pessoas, ele está aqui. Vai criar problemas para você. Sabe? Você vai a um campo de futebol, não é proibido. Mas as vibrações, as energias que tem naquele lugar podem te levar a ser influenciado até usar de palavrões que tiram a sua harmonia. Entende? Que Deus nos abençoe, Valdemar. Por tudo isso, eu vou repetir uma coisa que eu vivo falando constantemente: o espírito de necessidade sou eu. E eu tenho necessidade de luz, de conhecimento. E nós chegamos aqui ao final do nosso trabalho, né? Então, uma recomendação aqui dos bons espíritos. Os espíritos bons não dão ordens. Eles não se impõem. Eles, inclusive, se calam naquilo que ignoram. Agora, um espírito leviano, ele fala de tudo, com a maior segurança. Ele fala do que sabe, do que não sabe, como se soubesse de tudo. Né? Então, veja bem a recomendação, que, como Kardec coloca, incessantemente nos fazem os bons espíritos. Deus, dizem eles, não vos deu o raciocínio sem propósito. Servi-vos dele para saber o que estáis fazendo. Os espíritos maus temem um exame e dizem: aceitai nossas palavras e não as julgueis. Se tivessem consciência de estar com a verdade, não temeriam a luz. Então, observa bem, os espíritos com conhecimento reconhecem às vezes que não sabem disso ou daquilo. Agora, um espírito mal intencionado, ele não quer saber se você se a resposta que ele vai te dar vai te beneficiar ou não. Ele te dá qualquer resposta. Então, o discernimento é para nós. Separar o joio do trigo é a nossa tarefa, para sabermos garimpar nesse relacionamento os melhores espíritos, as melhores influências, né? Até para vivermos bem por aqui. Quem imagina? Eu não sei se eu já contei isso para vocês, eu trabalhei durante 2 anos, das 6 às 6, das 6 da manhã às 6 da tarde, e saía de lá e ia para a escola. Chegava em casa 15 para 1, 1h30, para levantar 3h30 da manhã. Todas as noites eu tinha influência de espíritos. Sabe? E que às vezes eu pedia mais uma meia hora de sono para resolver aquilo com aquela criatura, né? E que como é que se diz? É natural da nossa condição de médium. Agora, preciso descobrirmos o que é que nós temos que fazer com tudo isso, né? Márcia, boa noite, tudo bem contigo? E lá em casa a mamãe está bem? Né? Então, nós vamos agradecer ao Pai mais essa oportunidade, né, para o nosso aprendizado, entende? Lembrando sempre que o aprendizado vem de Kardec, vem de Leon Denis, de Gabriel Delany e de Ernesto Bozano, né? Que são, no momento, os estudos da gente, como se diz, são as criaturas principais, né?
quando se trata de mediunidade. Então, de mediunidade, de ciência, né? E de filosofia. Então vamos agradecer ao Pai por mais essa oportunidade, dar uma boa noite a todos vocês, por estar aqui conosco, dar uma boa noite para minha amiga Miriam Antonieta, né? Que está nos acompanhando, e dar uma boa noite para o meu neto, para o meu bisneto, né? Que se apresentaram aqui. Dar uma boa noite a todos os espíritos, embora para eles o boa noite ou bom dia já não significam mais nada, né? Mas por a nossa educação ainda presa às normas humanas, que todos nós possamos atravessar a escuridão da noite com alegria, com confiança, com certeza, com o corpo dormindo na cama e a alma buscando a luz no mundo espiritual. Agradecer a Deus a vida que nos dá. Agradecer a Jesus a luz que semeia. Agradecer ainda uma vez a Allan Kardec, a Leon Denis. Agradecer a Gabriel Delano e Ernesto Bozano. E todos os espíritos que trabalharam com os olhos voltados para a mediunidade. E abriram o coração em oração, vibrando para que em todos os lares, naquele caderninho em que anotamos os nomes para as vibrações, sejam de encarnados, sejam desencarnados, onde quer que estejam e como quer que estejam, que sejam envoltos na luz do amor, que sejam envoltos na luz da paz, na brisa espiritual que encanta, que adormece, que dá paz. Que todos possam receber das mãos medicinais de Jesus o remédio, a liberdade, o amor, o entendimento, o esclarecimento, que na nossa prece de encerramento todos possam ser atendidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos à direção do Núcleo de Estudo Espíritas Caibar e Chuto, nós damos por encerrado o aprendizado dessa noite. Que assim seja, que assim seja.